Ah, gente. Vocês acreditam que caiu a live? Não, agora tá assim, né? Caiu a live. Vamos ver se alguém entra novamente. Bom, olha só. A gente tava falando de um assunto bem importante, tá? Que é a escassez. E de como isso nos afeta, né? E também citamos alguns temas de como e por onde vem a escassez. Então, são 4 vídeos bem legais, assim. A gente não aprofundou muito, porque nós ainda não temos a. Aí entrou. Nós ainda não temos a capacidade de administrar as pessoas, né? Porque por conta da nossa rotina. Então você pode aprender lá como sair da escassez e quais são as fontes da escassez. Por onde ela vem, as vertentes. Tá, se alguém tá olhando aí, tá escutando, pode comentar, por favor, para me ajudar, para esse microfone tá funcionando. Então é isso, tá? Se você olhar lá sobre escassez, os 4 vídeos anteriores, você vai descobrir áreas em que podem estar vindo escassez, tendo assim a sua chance de sair da escassez, né? Algumas chances. Existem muitas áreas, né? A gente acabou que comentou sobre algumas, tá bom? Então é isso. Agora, eu tô aqui falando é, hoje sobre como agora, já que você descobriu como sair da escassez, que já é uma área que você foi ministrado, nós queremos falar sobre como fazer parte agora, além do que a gente ensinou, como fazer parte da natureza divina. Então, na verdade, tudo que você tem escutado, se entrar em acordo com Deus, se você obedecer e seguir, vai trazer para você, né, de alguma forma, a sua participação no reino, né? Porque você está sendo participante, colaborando para que o reino de Deus se manifeste em você e através de você. Ponto. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que existem várias e várias formas também de você se tornar alguém participante da natureza divina. Tá? Nós estamos falando de divindade, que é Deus, tá? Algo divino, espíritos, né? Que fazem com que a gente possa progredir, no caso, o Espírito de Deus, Espírito Santo, na nossa vida. E também nós sabemos que existem espíritos que vão fazer com que a gente regrida. Ponto. Tá? Agora, o que eu quero tratar com vocês? Eu vou falar hoje à noite, tá? Na outra live, se Deus quiser. Porque eu tenho algumas coisas para resolver, não sei se vai dar tempo, mas vai dar. Então hoje à noite a gente tem outra live, tá bom? Então eu quero falar para vocês de como se tornar participante da natureza divina, da natureza de Deus. Então é esse assunto que agora eu estou pretendendo trazer. Fechou? Bom, uma das maneiras é você escutar a palavra e praticar. Só que a prática tem que ter a direção certa. Você pode praticar errado. Então, existem muitos textos que nos ensinam a fazer coisas que o Espírito de Deus se agrada. Entendeu? Quando você tem o costume de ler a Bíblia, você está lendo um livro que é espiritual, que fala de espíritos. Pegou? A igreja é espiritual? Sim. Quando você se torna igreja também, você também é espiritual. E antes, Jefferson, eu era espiritual? Tudo é espiritual e tudo não é. Depende de como você trata as coisas, tá bom? Então nós temos que saber diferenciar e discernir tudo. Tá? Já falei sobre discernimento, como quem nos acompanha tá? Tem aprendido. Discernir é saber diferenciar o bem do mal, o certo do errado. Como é que você faz diferença? Existe uma diferença, ainda que seja parecido? Sim. E tudo isso tem que estar por trás do que? De uma capacitação.
Fechou? Se você está capacitado para diferenciar, você vai conseguir diferenciar. Mas a capacitação também, ela é um processo. Então, você não vai fazer nada da noite para o dia. Calma, tá bom? Diariamente você vai sendo capacitado, vai crescendo e vai melhorando de alguma forma a sua vida. Às vezes parece que não, mas melhora. Né? Se nós conversarmos e contarmos testemunhos uns dos outros, né? Hoje, talvez você diga, pô, quando eu era novo eu fazia isso. Mas agora que eu amadureci, cresci, eu já sou uma pessoa mais madura, sou uma pessoa diferente. Então, às vezes, nós calculamos o progresso da nossa vida em conquistas, mas que, na verdade, não. Sim, em maturidade. Deixa eu te falar uma coisa para você, que ainda não conquistou nada, mas vê que você está se tornando uma pessoa madura, mas parece que de nada adiantou. Agora é questão de tempo para Deus te abençoar. Tá? Liberei essa palavra aqui, não sei para quem vai ir. Mas é isso, olha só, preste atenção. A Bíblia fala assim: aqueles que se inclinam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna, mas os que se inclinam para a carne colherão ruína. Um versículo bem fácil para você ir rápido, né, sobre a inclinação do Espírito e da carne é Gálatas 5. Começa no 19, aí fala da obra da carne e o fruto do Espírito. Então ali você vê, a inclinação tem a ver com voltar-se, dobrar-se, fazer vontades, decidir. Isso é se inclinar, quando você faz ou fala, tem atitudes, vontades que demonstram a direção, qual? A da carne ou do espírito? E aí você vai saber que você está se inclinando para um dos dois, tá? Deixei aqui um, uma chave para você crescer rápido. Só ali se praticar já é o suficiente. Aí você estuda cada capítulo, cada versículo, cada frase, né? Inclinação, o que, que é. É muito fácil, gente. É só a gente estudar, tá bom? Então vamos lá. Bom, tô recebendo mensagem, mas não posso atender. Preste atenção nisso. Temos que começar um processo de capacitação, tá bom? Capacitação tem a ver com processo, já falei. Você não nasce capacitado, você se capacita. Então, a partir do momento que você se dedica a fazer algo, naquilo você está se capacitando. Até para o mal você se capacita, sabia disso? Então é isso. Nós devemos nos capacitar para o bem. Então preste atenção nisso. Se você tem o costume diário de ler a Bíblia, então você tem o costume diário de adquirir capacitação. Eu não leio, Jefferson. Eu só faço a minha oração, né? E não sei o que, tarará, tarará. Bom, desculpa, tá? O que vai te capacitar é o conhecimento da verdade. Porque é isso que te traz libertação também. Do contrário, vai ficar mais difícil. E ponto. A maioria das pessoas que eu tenho conversado, não são todas, mas a grande maioria, falam muito em oração, principalmente oração em línguas, que Paulo deixou isso como um menor dos dons e um mais inferior, e parece que hoje nós tornamos ele o mais superior. E nisso há um estudo que eu vou trazer depois, que vai mostrar para nós que pode não ser o Espírito de Deus na maioria das vezes que está atuando. Tá? E aí vai ser bem decepcionante para alguns, mas para aqueles que buscam e gostam de conhecimento vai ser bom. Então a capacitação, ela tem isso. Nós precisamos acordar e ter uma vida diária devocional em concordância com as escrituras. Você só pode saber disso quando você conhece. Né? Ninguém conhece alguém se não tiver intimidade com essa pessoa e convivência com ela. Como que você vai ter intimidade e convivência com Deus? Também orando, mas através do conhecimento. Se você não tem conhecimento, você ora e a sua oração pode se tornar improdutiva. Então é isso, tá? Eu vou citar um texto aqui, mas eu não vou falar sobre o contexto dele, tá? Mas tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Não que sejamos, 2 Coríntios 3, 4, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se viéssemos, como se viesse de nós mesmos. Olha aí, preste atenção nisso. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Fechou? Tá frio, gente, tá frio. Não, eu não tenho lugar para pregar, então. Nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não dada por letra, mas do Espírito. Olha só,
Eu não sei se está funcionando o microfone, né? Ninguém me falou nada. Até porque não tinha ninguém olhando, eu acho. Ou tinha, não dá pra ver, tá? Tô com duas telas. Se estiver escutando, pode comentar que sim. Então vamos lá. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. A letra aqui mata a carne. O que é isso? O pecado, né? Mas o espírito dá a vida, entendeu? As pessoas distorcem esse texto às vezes e acabam trazendo uma heresia. Toda palavra distorcida se torna heresia. Toda heresia tem como intuito amaldiçoar nossas vidas. Isso aí eu vou falar depois. Tem assuntos aqui que são profundos. Deus me fala facilmente, já. Não é tempo, calma. Até porque tu também ainda não está capacitado para esse nível. Mesmo que tu saiba, falta algumas coisas. Então o Senhor tem falado comigo diariamente, graças a Deus. Mas é isso. Então vamos lá, de novo, tá? Estamos falando de capacidade. Como ser capacitados para fazermos parte do reino, para recebermos bênção, para servirmos a Deus, recebermos direção, né? E ter uma vida constante em crescimento, ainda que diante dos processos naturais que vêm para nós, tá bom? Toda capacitação ela vai te levar a processos, isso é fato, tá? Porque você precisa crescer e precisa ser limpo pela palavra, você precisa ser edificado. Então, capacitação tem como intuito também trazer processos de crescimento para nós. Ok? Então é isso, quero que você entenda. Agora, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se fosse, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele diz assim: foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito é que dá vida. Tá bom? Agora vamos pensar alguma coisa. Quando você começa a se capacitar, você começa a se tornar alguém mais favorável a ser usado por Deus. Pegou essa, não? Então, a sua capacidade hoje não determina quem você vai ser no futuro, mas a sua capacitação é o que determina quem você vai ser no futuro. Pegou? Então, já começa agora. Olha aí a palavra de capacitação que eu estou te dando. Todas as vezes que você se achar inferior, diminuído, né, ridicularizado, insignificante, o que está acontecendo? Você não está sendo capacitado nessas áreas que te fazem pensar e agir como tal. Então o que está faltando é capacitação. Você não é essas coisas. Você é um filho no reino, você é amado, você tem um chamado de profeta. Já é um profeta no reino, já é um pastor, você já é no mundo espiritual, já foi planejado. O que acontece é que agora isso precisa descer como forma de capacitação diária para que você se torne o que você foi chamado para ser. Quer ver? A palavra capacitação, ela tem como algumas referências. Fala César. César, tá ouvindo aí? Não sei se estão ouvindo. Tô com o microfone. Melhorar aqui o áudio. César, essa pessoa. Então, entenda uma coisa. Quando você começa a sua caminhada na vida cristã, você precisa entender que você não vai começar hoje e amanhã já ser aquilo que você planejou. E nem ter as coisas que você recebeu de Deus como promessa. O que acontece é que no decorrer dos dias e do tempo em que você serve a Deus, você vai sendo capacitado. Entende isso? Capacitado diariamente. Então, se você tem um chamado para pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, você no mundo espiritual já recebeu a profecia, então já está pronto. Como eu disse, agora vai sendo diariamente derramado porções
para que você... bom dia, meu irmão. Tá escutando aí, César? Puder me falar aí? Você vai recebendo porções, incentivo, incentivos espirituais de Deus. E Deus vai começando a falar com você, vai começando a te dar coisas em acordo com a sua entrega. Então a capacitação ela tem duas vertentes: a sua vontade e a vontade de Deus. Pegou essa? Tá? Então vamos lá. Olha só, um dos significados, ou alguns significados da palavra capacitação tem a ver com volume interior de um vaso. Olha que interessante. Tá? Nós falamos de escassez há uns dias atrás. Então a escassez também ela vem por conta da incapacidade. Então agora o que eu estou tentando trazer é o que? Como nos tornarmos participantes da natureza divina, além do que já estamos escutando. Então tem mais coisas. Então a capacidade ela vai fazer com que nós viemos receber de Deus um volume interior. Significa que a palavra volume pode ser como algo que aumenta ou diminui, que se voluma, algo volumoso, algo que cresce. Entende isso? Então, um dos discernimentos é a palavra volume interior de um vaso, o tamanho, a expansão que um vaso tem. Significa que cada pessoa vai receber de Deus uma capacidade de acordo com o seu propósito, de acordo com o que Deus tem para ela. Porque a Bíblia fala que nós somos como vaso na mão do oleiro. Jeremias diz isso, em Coríntios também diz. Há vasos de ouro, vasos de barro e vasos de prata. Mas todos são vasos. Há vasos de honra e há vasos de desonra. Mas o interessante é que cada vaso ele é tido como um recipiente. Escute isso. Para receber algo. Então, os vasos recebem depósitos de Deus. Escute, porque isso é importante. E em uma das coisas que tem a ver com o vaso é o volume que ele tem, é o quanto ele está capacitado a receber. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você diga assim, tá, mas eu sou um vaso pequeno, então eu queria algo grande, Deus me prometeu muitas coisas. Existe um versículo que pode te ajudar a melhorar a sua expectativa. Os vasos se quebram na mão do oleiro. E do mesmo vaso que se quebrou, Deus faz outro vaso. Então Deus pode aumentar a sua capacidade. Pegou? Aumentar o seu volume. Mas isso vai fazer com que você, ou com que Deus requeira de você, sempre uma entrega. É incrível o que eu tenho visto no meu ciclo social, o quanto as pessoas estão entregues ao serviço eclesiásticos sem ainda estarem prontos para ele. Isso, para mim, não passa mesmo de uma satisfação própria e não uma entrega verdadeira para Deus. Desculpa, eu preciso te dizer isso. Eu passei por isso e eu tive que ser quebrado muitas vezes, no sentido ruim. Então, o que, que acontece? A palavra capacitação, dei aqui um conselho para você seguir. Tem a ver com volume interior de um vaso. Quer dizer que Deus trabalha dando a capacitação em acordo com o que nós estamos prontos para receber. Pegou? Então, se você quer receber mais de Deus, você precisa aumentar o volume, aumentar o espaço. Como que eu faço isso? Mais renúncia, mais entrega, mais conhecimento, mais dedicação. Isso faz com que você aumente e receba mais. Pegou? Então é isso. Não tem a ver com quanto você frequenta a igreja, não tem a ver com quanto você trabalha na igreja, não tem a ver com quanto você acha que está sendo produtivo, mas tem a ver com quanto você está capacitado com o conhecimento e com a sua prática. Aí sim vem o serviço eclesiástico, aí sim vem o trabalho na igreja, aí sim vem os ministérios, os dons, porque você está capacitado. E essa palavra vaso aqui, eu tenho uma extensão boa sobre ela, mas eu não posso sair agora do foco aqui. Entende isso? A vaso de honra e de desonra. Isso é ruim, porque eu já fui vaso de desonra. A segunda, a segunda qualificação, vamos dizer assim, ou segundo entendimento aqui, é que, como vasos também, tá, nós recebemos
porções de Deus que nos qualificam, tá? Não desqualificam. Mas olha que interessante. Um dos entendimentos para a palavra capacitado vem como qualidade que uma pessoa tem para produzir alguma coisa. Qualidade, aptidão. Opa, só um pouquinho. Quer dizer que nós somos qualificados. E Deus investe também nas nossas qualidades. Pegou? Então quer dizer que uma coisa ou áreas em que Deus vai trabalhar é na área da qualificação. Então Deus te capacita para estar qualificado. Boa, muito boa. Então quer dizer que o vaso ele tem que ter qualidade. Se você olhar, eu falei sobre vasos de honra, de desonra, barro, prata e ouro. Entende? Barro fala da natureza humana. Prata fala de remissão. Ouro fala da natureza divina. Né? Perfeição. E muito mais coisas. Eu só citei algumas coisinhas. Então vai falando de processos. Você vai sair da natureza humana até chegar à natureza divina. Então o vaso de barro se contamina. Bom, vou deixar para lá, gente. Isso aí é outro assunto que não é de vaso que eu quero falar agora. Então você precisa saber que você vai ser um vaso qualificado. A pergunta que eu te digo sobre hoje, capacitação, participação da natureza divina, que é o assunto, você está qualificado para o que você está fazendo? Ou você está se qualificando? Ou você não está? Porque isso tem a ver com a capacidade que você está recebendo. Às vezes você não tem capacidade para exercer o que você está exercendo, que é o que eu, de fato, tenho visto na maioria dos lugares. Não todas as pessoas, não todos os lugares, mas maioria. Infelizmente, maioria. Vou citar aqui uma coisa que para você ver como que é, mais ou menos. Às vezes as pessoas falam para mim que, nossa, eu tenho aprendido muito com você, você é um mestre. Mas eu não vejo as pessoas pedindo estudo, pedindo. Eu não sei se nem deveria falar isso, né? Mas eu vejo que as pessoas falam muito daquilo que não buscam, né? Às vezes eu ofereço, tem pessoas que eu já tive junto e disse, se tu quiseres, posso te oferecer ensino e tal. Mas as pessoas não procuram. Então fica mais como um elogio. E quando eu questiono sobre capacitação das pessoas, quando eu falo, você é um obreiro, você é um pastor, mas como que você é um pastor? Parece que ainda falta qualificações para isso. As pessoas acabam embravecendo. E aí se afastam. Normal, eu acredito que nos dias de hoje é muito difícil de aceitar repreensão, é muito difícil de aceitar correção e ensino. Nós queremos mais a manifestação. Não é uma manifestação espiritual, pelo que eu tenho visto, nesse fator. Olha só, vou te dar uma palavra. A Bíblia diz assim: o sábio que aceita a repreensão se torna mais sábio ainda. Eu sempre tive bastante dificuldade de lidar com pessoas que estão liderando por conta disso. Eu vejo a insuficiência e tento ajudar, mas parece que eu me torno alguém que está atrapalhando. Esse é o resumo. Então, tranquilo. Então, das mesmas pessoas que eu escuto o elogio como Jefferson, como tu é capacitado para ensino, eu vejo a ação depois como repúdio por conta da não aceitação da repreensão. Faz parte, fazer o quê? Então vamos lá. Queria citar isso para vocês verem como que é as coisas, né? Como que funciona. De fato, na maioria das vezes é assim. Qualidade que uma pessoa tem para produzir alguma coisa. Quer dizer que a capacitação vai trabalhar na sua qualidade. Deus vai te qualificar para que você produza. Pegou? Isso tem a ver com frutos, como eu falei lá de Gálatas. Você está produzindo bons frutos. A árvore boa produz frutos bons. E também tem a ver com aptidão. Quer dizer que a capacitação vai te dar aptidão, vai te tornar apto, que é o que eu, por isso que eu dei o testemunho meu aqui do que tem acontecido. Não estamos na maioria das vezes aptos. Chega a ser às vezes triste de ver, porque eu sei o futuro. Outra coisa que você que tem capacitação de conhecimento, tem dons, assim como eu. Por alguns eu sou chamado de profeta, eu não considero profeta ainda. Creio que estou caminhando para isso, mas se a gente tem essa capacitação, a gente consegue ver. Nós conseguimos ver, olha, essa pessoa não vai acabar bem isso, dá para ver. É notável. Então, você às vezes está apto para enxergar as coisas ainda antes que ela aconteça, apto para fazer a obra, apto para discernir,
apto para identificar. Quando você resolve problemas, você está apto para resolver. Quando as tempestades vêm, você está apto para lidar. Então nós vemos que nossa aptidão vai se revelar na hora em que ela for exigida. E aí quando a gente vai olhar, não estamos. Então, capacitação te torna apto, te dá aptidão. E se você não entender isso, você continua vivendo uma vida de ciclos. Escute uma coisa, não importa se você tem 20 anos, 10 anos. O que importa é que você vai fazer agora. Hoje eu ensino pessoas que têm 3 vezes mais tempo do que eu e que não tiveram a mesma desenvoltura. E está tudo bem, isso não me faz melhor do que essa, mas me coloca num estado de responsabilidade maior. E também, claro que tem os privilégios, isso é óbvio, tá bom? Então eu queria que você entendesse isso hoje. Nós precisamos estar capacitados. Para quê? Para fazermos parte da natureza divina e recebermos o que é de Deus para nós. Escute que eu sempre falo isso nas minhas pregações. Se você não está apto para receber o que Deus tem para você, você não vai receber. E não são as pessoas, escute o que eu estou falando, não são as pessoas, não é o mal que te fizeram, não é o quanto te rejeitaram, não tem como. Escute isso, escute. Ninguém pode parar alguém que Deus quer fazer crescer. Isso é fato, não tem como. Eu posso testemunhar, só que aí eu vou envolver pessoas e pode dar um mau testemunho. Mas vou dar um testemunho para vocês. Um dia Deus me falou, tu vai pregar em tal lugar, tal hora. E aconteceu que eu pensei, vai ser difícil, porque as pessoas que estão ali, elas me repudiam, me rejeitam, e sem motivos. Talvez por alguma inveja, alguma coisa. Mas tranquilo, aconteceu isso. E Deus falou: não, eu vou te usar e ninguém vai poder parar. Deus falou comigo. Deu o dia e a hora. E eu contei para minha esposa. Quando chegou no dia e na hora, faltava 1 hora para o começo do culto. E eu pensei: agora já não tem mais como. Será que foi o Espírito de Deus que falou comigo? Passou-se mais alguns minutos e alguém me liga e diz: preciso que você vai pregar tal hora, tal lugar, no culto assim. Eu não vou poder ir. E tentei convidar várias pessoas, mas elas não quiseram. Olha, houve uma tentativa carnal de impedir uma ação do Espírito. Não puderam, não conseguiram. Estou contando esse testemunho. E eu sempre amei pregar. Não puderam parar. E eram pessoas de alto nível, entre aspas, né? Na hierarquia eclesiástica. Então, tu vê isso. Como que Deus fala algo para mim que não estava no âmbito hierárquico, mas eles não estavam recebendo a voz do Espírito, porque havia uma carnalidade entre o discernimento. Então é isso, tá bom? Nós precisamos aprender essas coisas, porque elas vão nos tornar aptos. Então eu estou ensinando. Se você está numa situação onde parece que nada dá certo, as pessoas te rejeitam, todo mundo faz mal para você. Deixa eu te falar uma coisa, aproveite esse momento e se capacite mais. Não tente fazer as coisas pela sua carne. Ore, peça a Deus. E Deus vai te dar discernimento, vai te dar esperança, vai te dar capacitação, vai te dar direção, vai falar coisas que estão ou não para acontecer, vai te dizer como agir e como não agir diante de toda e qualquer situação. Entenda isso. Se você entender isso, você cresce. Mas se você não entender, possivelmente você vai acabar ficando para trás. Então é isso, tá? O que eu quero que você entenda hoje? Que você, no mundo espiritual, às vezes, já está pronto, tá? As suas bênçãos já estão prontas. Tudo que Deus tem para o seu propósito já está pronto. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus não tem tempo. Então, Deus já preparou o que tem para você daqui a 20 anos. Deus já preparou para você o que tem para você daqui a uma semana ou até para amanhã. O ruim é que você pode não estar preparado e nem se preparando. E sabe o que acontece? Nós perdemos. E achamos que Deus nunca nos abençoou, que Deus nunca nos deu, e que tudo é uma mentira, e que Deus não existe, e que os profetas mentiram. Ainda que tenha profetas mentirosos, mas esse é outro assunto. E assim a gente faz, porque não estamos capacitados.
A falta de capacitação faz com que a gente não se torne participante da natureza divina. Hoje à noite eu vou estar novamente, às 10 da noite eu pretendo estar aqui, entre 9h30 e 10 horas, já fica por dentro aí. Salmo Sem Governo Eterno, minha nova plataforma, preciso de 1.000 seguidores, ninguém está indo, mas estou pedindo aqui, me humilhando. Vai lá, gente, vocês participando da minha plataforma lá vão ajudar a alcançar mais pessoas, tá bom? Então é isso, tá? Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos. Olha só, até os pensamentos de Paulo ele reconhecia que não vinha dele. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Que interessante, né? Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pegou? O contexto aqui é outro, mas eu queria usar a palavra para falar sobre capacidade, tá? Que Deus possa te abençoar e que a gente possa crescer nessa fé, né? De uma fé de entendimento. Né? As pessoas falam muito sobre, tu tem que ter fé, irmão, tu tem que acreditar que Deus vai te honrar, tem que acreditar que vai melhorar. Aí passa 5 anos e você está ainda na mesma fé, acreditando nas mesmas coisas e a fé não transformou a sua vida, porque você está sendo ensinado de forma errada. A Bíblia diz que a fé é o firme, primeira palavra. Segunda, fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Bom, você lê a palavra aqui e fala ministro, é um firme fundamento. Você está vendo você como ministro? Não. Então você não vê, mas você espera que aconteça. Então a fé é o firme fundamento. O que é isso? É a firmeza do que está escrito como fundamento em nós. E deixa eu falar a verdade, porque está na hora já. A maioria das congregações tem ensinado errado. Tem ensinado uma fé mista, onde você acredita naquilo que você acha que tem que acreditar, e não no que a Escritura diz. Quando Deus diz que castiga quem faz tais coisas, ele castiga, isso é fé. E é um firme fundamento. A fé é a firmeza. E a fé é o fundamento. Então a fé vem do ouvir da palavra, a palavra de Deus. Então a fé é um firme fundamento. O que é isso? É a Escritura firme e fundamentada em nós, tornando-nos obedientes para crer que o que ela falou que vai acontecer, não o que tem sido profetizado e falado na maioria das vezes. Maioria das vezes aí não é o Espírito. E eu sei que é difícil falar disso, porque agora eu vou entrar em confronto com muita gente. Que bom, porque nós temos que arrancar todo o ensino errado, toda a iniquidade dos altares, tá bom? Então, quero que você entenda, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então você não tem que ver, você tem que acreditar. Não, das coisas que não se veem aqui, tem muito a ver com o que eu estou dizendo. Deus fala nas suas escrituras como devemos fazer e ele promete o que vai acontecer. Então isso é firme fundamento. Você não viu acontecer ainda a promessa do que está escrito aqui na escritura. Então você está firme e fundamentado, acreditando no que Deus mandou fazer. Então você começa a obedecer, você está firmado na fé. Se Deus disse, tirar de vós toda a impureza, isso. Então a fé é o firme fundamento. Eu estou fundamentado e firme, eu tirei de mim toda a impureza. Amai uns aos outros. Olha a fé fundamentada. A fé é o firme fundamento. A igreja está amando, todo mundo se ama, então não estão fundamentados. Não tem firme fundamento. Temos que fundamentar todos. Isso é fé, isso é firme fundamento. Eu não estou tirando as profecias. Só que Paulo diz em Tessalonicenses, olha aí o que é fé. Coloquem à prova. Como assim? Se alguém profetizar para mim, coloca à prova. Peça confirmação para Deus 1, 2, até 3 vezes. Porque se não acontecer, meu irmão, você fica anos acreditando em algo. E a Escritura diz assim, olha esse firme fundamento. Se estiveres em mim, intimidade espiritual. E as minhas palavras verdadeiramente vós, fundamentados. Tudo que me pedirem será dado. Aí você não tem conhecimento. Aí você pede, Deus não dá. Ponto. Aí eu fico olhando a atuação dos Espíritos, porque o Espírito Santo vai trabalhar em concordância com a palavra. Aí eu vejo Deus dando tudo, prometendo tudo para pessoas que estão contra o que está escrito. Não estão firmes nem fundamentadas. Que Espírito é esse? Esse é o Espírito de Deus? Acho que é bom que a gente se capacite para entender. Eu não vou falar, porque muitas vezes Deus me deu coisas, mas tinha um propósito por trás. Mas eu prefiro
acreditar no que está escrito e seguir o que está escrito e colocar à prova, sim, profecias, entendeu? Porque se nós acreditarmos em tudo e seguirmos tudo, possivelmente nós andaremos como a onda do mar, uma hora por cima, outra hora por baixo, porque nós não temos o fundamento que é a fé, a palavra. Deus possa te abençoar e até uma próxima, tá bom? Um abraço e a minha oração hoje é para que você receba de Deus o que Ele te deu, as Escrituras e as promessas que estão nelas. O que passar disso, coloque à prova. Seja maduro e não saia acreditando em tudo e em todos. E ainda que alguma pessoa erre com você, ainda que seja usada por um espírito ruim, a Bíblia diz que você tem que amar, não que odiar. E não é para falar mal dos outros. Um beijo, hermanos. E a minha oração é para que você cresça de fé em fé e que todos os dias da sua vida você possa estar dedicado a fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita em você. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. E até uma próxima. Valeu!